Estamos de volta com o nosso Super Vitrine Revista. Vem cá, você sabe como agir caso presencie alguém engasgando ou que se afogou? Recentemente aqui em Cascavel, a ação rápida e heróica de 2 agentes da Guarda Municipal foi crucial para salvar a vida de um menino de apenas 3 meses de vida que se engasgou com leite materno. Inclusive, a gente tem um vídeo e imagens desse caso. O bebê, gente, ele se engasgou em casa com o leitinho materno e os pais, desesperados, levavam a criança para o hospital quando no viaduto ali do bairro 14 de Novembro, se depararam com uma viatura da Guarda Municipal. Nela estavam os heróis, os agentes Vitor Bart, da Força Rural, e Adilson Machado, da Patrulha Ambiental. De pronto, esses agentes desceram, atenderam a família e iniciaram os procedimentos para desengasgar o menino, que estava desacordado e com a pele já roxinha. Eles usaram algumas manobras de salvamento. Assim que a criança deu sinais de voltar a respirar, um dos agentes foi abrindo caminho com a viatura e o outro continuou com as manobras até chegarem na UPA. O menino ficou em observação na casa hospitalar e passa bem. Eles participaram, os agentes, ao vivo do programa Tempo Quente na sexta-feira e contaram como tudo aconteceu. Olha lá. Então a equipe estava em patrulhamento, né, pela região sul de Cascavel, próximo ao viaduto da Petrocom. Certo. Quando se deparou com um veículo Senic, que ao avistar a viatura, eles pediram socorro. Desceram do veículo o pai e a mãe, com uma criança no colo, né, um bebê de aproximadamente 3 meses. Certo. Notou-se que a criança estava sem respirar, com a aparência arroxeada, né? Certo. Diante disso, eu iniciei a manobra, né, de desobstrução. Ela começou a respirar. Certo. E a gente notou também que começou a sair uma secreção esbranquiçada, né? Certo. Da boquinha dela. Continuamos a manobra. Ela voltou a respirar. Decidimos por entrar dentro do veículo dos pais, né? Certo. Do bebê. Entrei dentro do veículo, continuei a manobra. Certo. Enquanto isso, o GM Machado, Sim. ele seguiu adiante para abrir o caminho. Foi dando apoio, né? Foi dando o apoio até a chegada no UPA Tancredo. Certo. Esse apoio é importante também, né, Machado? Porque você foi fazendo a obstrução, abrindo o trânsito para que pudesse ter uma agilidade no atendimento até chegar na unidade, né? Sim. Foi isso que aconteceu. Foi de grande importância até esse avanço tudo com o giro ligado, sirene ligada, que a própria médica tem que dar parabéns ao pessoal, que de prontidão já chegaram na porta, correndo, porque pensaram que era alguma coisa grave. E realmente era gravíssimo, né? Claro. E em questão de 1 minuto já estava atendendo a criança lá dentro do medicamento. Ai, meu Deus. Tá saindo. Amoleceu ou não, Bart? Bart, voltou, Bart? Ele tá com a boca bem roxinha. Mas não, já clareou bem. Tá respirando. Meu Deus, imagina o desespero desses pais, né? Nessa situação, mas olha só, parabéns, viu, aos agentes Vitor Bart e também a Adilson Machado pela rápida atuação de vocês no salvamento dessa criança. Agora aqui no estúdio, gente, vocês sabem, não é raro que os bebês engasguem com leite materno. E sim, são segundos angustiantes. Só quem passou por essa situação sabe como é. Agora a gente vai falar sobre algumas manobras que podem salvar a vida de crianças e de bebês. Mas como que a gente faz para fazer essa manobra? Quem está comigo aqui ao vivo, gente, é a Indiara Alves, ela que é Alves Teixeira, ela que é diretora de um departamento especial lá do Consamu, que fala justamente sobre educação e ensina nessas manobras. É isso, Indiara? Boa tarde para você, minha linda. Boa tarde, Patrícia. Obrigada pelo convite. Imagina. A gente está aqui falando de um assunto tão importante, né? Manobras simples que realmente podem salvar vidas e qualquer um pode fazer. Isso. Começando então por causa de bebês. Engasgou com água, engasgou com leite materno. Qual que é o primeiro procedimento? Isso. A criança, o bebê ali no período de lactência, é muito comum que exista essa obstrução de vias aéreas por líquido, né? Então, até os 6 meses ela não tem alimentação sólida. E muitas vezes, com o posicionamento correto, esse líquido ele já tende a sair da via aérea. Né? Então, a gente vai mostrar o passo a passo aqui de como proceder. Isso. Uma coisa importante, eu percebi que meu bebê engasgou. Né? Ele começou a dar sinal, percebi que ele não está respirando, começou a ficar roxinha a boca. Ele dá sinal de agitação, então normalmente fecha as mãozinhas, você percebe que ele não está conseguindo respirar.
Primeira coisa, chamar ajuda, né? Então, assim, se eu estou em 2 pessoas, eu tenho uma pessoa comigo, alguém comigo, eu posso iniciar as manobras e pedir para a segunda pessoa ligar para o serviço de emergência. Certo. SAMU ou SIAT, né? 192 ou 193. Se eu estou sozinho, posso discar o número de emergência no telefone, coloco no Viva Voz e inicio a manobra imediatamente. Certo. Né? Lembrando que se ele está com a via aérea obstruída, não está passando ar, ele pode ficar inconsciente a qualquer momento, né? Tá. Então, no bebê, criança pequena ali, então, recém-nascido até 1 ano, dependendo do tamanho da criança, 2 anos, enquanto eu tenho a força para segurar ele dessa forma, então a gente vai fazer a manobra de desobstrução de via aérea. O que é? Então, eu identifiquei que esse bebê está engasgado, vou procurar uma superfície que eu tenha apoio, se eu me sentir segura em pé, apoiando na perna, de joelho ou sentado, vou virar esse bebezinho de barriga para baixo, apoio no meu braço dessa forma, assim, ergo um pouquinho o queixo dele, para que eu abra o espaço aqui do pescoço e posiciono assim levemente inclinado, apoiado sempre na minha perna. Então, no antebraço, né, a cavalo assim no antebraço, ergo a boquinha e posiciono dessa forma. Muitas vezes a força da gravidade já vai fazer o líquido sair, mas posicionei, o bebê não chorou, ainda está engasgado, eu localizo essa região aqui entre as escápulas aqui que a gente fala, então entre os dois ossinhos aqui das costas, e eu vou dar 5 golpes, vou pegar essa parte aqui da minha mão, né, e vou dar 5 golpes na diagonal, para não bater na cabeça do bebê. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Dei os 5 golpes, eu viro esse bebê de lado. Por que de lado? Se saiu alguma coisa aqui, eu já tiro. Se eu virar ele direto, ele volta, né, pra boquinha, volta pra via aérea. Se saiu, eu retiro, o bebê tá chorando, ok, mantenha a solicitação do serviço de emergência, eles vão chegar, vão avaliar essa criança da mesma forma, né? Agora, não saiu, virei de lado, não tem nada, não saiu, eu posiciono ele novamente, só que agora de barriguinha pra cima, apoio, né, no meu braço da mesma forma, faço 5 compressões aqui no meio do peito, localizo a linha entre os mamilos com os 2 dedinhos, faço 5 compressões. 1, 2, 3, 4, 5. Observo se saiu alguma coisa, viro de lado e vou repetindo esse procedimento, né? Até o bebê chorar, até ele desengasgar. Então, 5 golpes, né? E 5 compressões. Até esse bebê desengasgar, começar a chorar ou até o socorro chegar. Isso, né? É importante mesmo que ele desengasgue, continuar com o chamado para o socorro, é isso? Isso, O que acontece? Muitas vezes a família liga e o médico regulador ele vai fazer essa orientação. Tá fazendo a manobra? Não, então pega a criança dessa forma, coloca desse jeito, faz assim. Ele vai orientando. Em muitos casos, com essa orientação, já tem a desobstrução da via aérea, né? Entendi. Então, por isso a importância de manter a calma, apesar da situação ser angustiante, né? Só quem passou realmente entende. Entende o que é. Mas manter a calma e ligar para o serviço de emergência é um dos principais pontos, porque você vai receber a orientação adequada, né? E os profissionais vão chegar para avaliar. Às vezes, mesmo que ela tenha desengasgado, vai precisar ir para um hospital para fazer uma avaliação mais minuciosas e os socorristas vão conseguir fazer essa orientação daí. Perfeito. No caso do bebezinho ali, gente, seguiu para a UPA, ficou em observação e agora tá tudo bem com o bebê. Seguindo por aqui, nós temos mais um vídeo, agora dessa vez de uma criança maior, que ela estava em uma confraternização junto com os pais, né, comendo ali tranquilamente, quando de repente essa criança, ela já deu o sinal que engasgou. A mãe deu o papelzinho para ela cuspir, então, o que ela tinha dentro da boca. Mas a criança, ela gospe uma parte, mas não consegue. Aí ela tenta tomar um pouco do refrigerante. Tentou tomar, viu que não deu, levantou. A mãe ainda assim coloca a mão, a criança dá sinais de que está na garganta, de que alguma coisa está ali. O pai, que segundo as redes sociais é médico, inicia ali a manobra conhecida como Heimlich, que é essa manobra que agora a Indinara vai ensinar aqui pra gente também, olha lá, e consegue desengasgar a criança. Essa criança, ela não chegou a ficar, pelo jeito, sem ar, né, Indiara? Ela não ficou molinha como os bebês, como a gente fala, né? Ela ficou consciente o tempo todo e durante a manobra. Aí voltou, tossiu tudo, conseguiu cuspir tudo que estava dentro da boca
Olha lá, tirou. Olha o tamanho do pedaço, meu Deus do céu. Todo cuidado é pouco. Criança acaba colocando mesmo pedaços maiores na boca, né? Exatamente, não só alimento, qualquer objeto, né? A gente tem que estar em cima toda hora, né? Não deixar nada que ela consiga levar a boca e que possa fazer essa obstrução. E como que é essa manobra agora? Então, o Heimlich, como eu falei, essa manobra de desobstrução de vias aéreas para o bebê é enquanto ele tem esse tamanho. Às vezes, crianças até de 2 anos, dependendo da estatura, eu consigo fazer dessa forma. A partir desse momento que a criança já não tem um tamanho adequado para eu fazer esses procedimentos, a gente já entra na manobra de Heimlich. Essa manobra, então, é para essa criança até o idoso. É a manobra universal pro engasgo. Tá. Então, observei que a pessoa está engasgada. Nós temos duas formas de engasgo. O engasgo parcial, que é aquele que a criança ou o adulto ele vai chegar referindo que tem alguma coisa na garganta. Eu peço para ele tossir. Ele consegue tossir. Isso quer dizer o quê? Que está tendo passagem de ar. Então, esse paciente eu consigo ir estimulando a tosse, levar para o serviço de emergência ou chamar o serviço de emergência, né? Porque ele ainda está tendo passagem de ar. Agora, como no caso do vídeo, o menininho, ele já fez o sinal de engasgo, porque normalmente é automático. Você leva a mão ao pescoço, sinal de que não está tendo passagem de ar. Eu peço para essa criança, eu peço para esse adulto tossir, ele não consegue, né? Não tem a passagem de ar, eu vou para o Heimlich. Qual que é o posicionamento para o Heimlich? Então, para a criança, eu preciso me equilibrar na estatura dela. Então, uma criança de 2 anos, 3 anos, eu posso ou me ajoelhar atrás dela para que eu fique com a mão alcançando aqui, né, o local adequado, ou eu posso sentar ele no meu colo dessa forma, né? Então, eu vou me posicionar atrás desse paciente, ou com ele sentado no meu colo. Localizo aqui, ó, o final desse ossinho do externo. Então, pode palpar, né? Quem está em casa palpar aqui, identifica o final desse ossinho e a cicatriz do umbigo, né? Então, vai ser nesse espaço entre o osso e a cicatriz que eu vou colocar minha mão. Dessa forma, né? Faço uma conchinha com a mão. Fechada. Posiciono ali entre o finzinho do osso do externo e a cicatriz umbilical. E vou fazer a manobra de Heimlich. Essa manobra consiste, eu utilizo a minha mão dominante, né, que é a mão que eu tenho mais força, e vou fazer um movimento em J, então para dentro e para cima, para dentro e para cima, para dentro e para cima. Tenho que colocar um pouquinho de força, então normalmente você vai ver que realmente ergue o paciente do chão, coloco força ali. Ele vai simular o movimento da tosse, vai fazer o estímulo no diafragma para que ele solte esse objeto, esse alimento que está ali obstruindo. Entendi. Né? Você comentou da inconsciência, ele ficou o tempo todo inconsciente porque a manobra foi rápida. Sim. Né? Ele ficou segundos ali sem a passagem de ar. Mas cada segundo, né, a gente tende a estar mais perto da inconsciência. Então, por isso, quanto antes eu começar a manobra, maior a chance de retorno do paciente. Perfeito, olha só, hein, gente. Aí agora a gente vai falar sobre algo que acontece, infelizmente, muito agora nessa estação, né? Calor, estamos na primavera, mas temperaturas altíssimas. Todo mundo busca o quê? Rios, busca água, né? Piscina, e aí acontecem os afogamentos. A gente também tem um vídeo de um menininho que ele tem aproximadamente 3 a 4 aninhos e ele foi tentar buscar, olha só, a família já tinha saído da piscina e ele acabou caindo na piscina. E o pai, que a gente vê no vídeo acima, primeiro olhou, não viu, e depois o pai, quando vê a criança, salta e já vai fazer, tira da piscina e já começa algumas manobras. Os irmãos aí perto, a mãe também, um dos irmãos, inclusive, rezando, orando, né, pela vida do irmãozinho, que pelo jeito, pelas imagens que eu li nas redes sociais, ficou bastante tempo submerso. Então, vamos dizer assim, que até estava desacreditado de que ele fosse voltar, né, acordar. Nesse caso de afogamento, qual que é o procedimento? Acho que no afogamento, o principal que a gente tem que falar, né, antes de chegar no socorro é a prevenção, né? Então, principalmente agora no calor, às vezes coloca piscina, né, pequena, balde de água, qualquer 10, 20 centímetros de água já é suficiente para uma criança pequena, né, sofrer ali com afogamento. Mas aconteceu o acidente, o que a gente faz, né? Numa situação grave, que nem dessa do menininho, que ele já está inconsciente, então eu encontrei, né, essa criança, adulto, enfim, inconsciência por conta do afogamento, vou retirar ele, né, com segurança e vou iniciar as manobras de reanimação, que é a compressão cardíaca, né? Agora, às vezes existe o afogamento, né, existem graus de afogamento. Então, se essa pessoa ainda está tossindo, tem passagem de ar, eu estimulo a tosse, coloco ela de lado, né? Mas essa pessoa ainda está me respondendo. Se a pessoa está inconsciente, eu inicio as manobras de reanimação cardiopulmonar imediatamente. E chamo o serviço de emergência.
né? Ótimo. Imediatamente. Que foi nesse caso, eles chamaram o serviço de emergência, que rapidamente chegou ao local também e conseguiram salvar a vida desse menininho. Indiara, muitíssimo obrigada pela sua presença, pelas dicas valorosas aqui pro nosso Vitrine Revista, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite. Isso aí, até uma próxima. Até.